Olá, eu sou a Perséfone do leoarruiva.com. Eu já tinha comentado outro dia nos stories sobre filmes indianos. Com toda essa confusão de quarentena e de não poder sair para lugar nenhum e enfim, né? Tem horas que enjoa ver somente a mesma cultura. E eu gosto de olhar séries e filmes de outras culturas, que venham de uma cultura diferente. E eu gosto muito de dança. E a dança indiana acabou vindo por conta daquela novela, né, Caminho das Índias e tudo. E aí me deu vontade esses dias de ver filmes de Bollywood. Só que qual foi a minha surpresa com os filmes de Bollywood? Primeiro, a qualidade dos filmes é muito boa. Assim, alguns deles têm uma filmagem com uma qualidade de fazer inveja para filme de Hollywood. Os outros têm qualidade muito boa, mas assim, teve um em específico que a qualidade dele foi realmente uma qualidade superior, assim, sabe? De você ver e falar, nossa, que filme é esse? Todos os filmes indianos que eu vi, eles têm uma relação de patriotismo com a Índia. Essa relação, ela é explorada de uma forma muito interessante, porque assim, na música indiana, tanto nos passos quanto nas letras, porque eu sou a mestre de pegar músicas em línguas diferentes e pegar a tradução dessas músicas. Então, na época de Caminho das Índias, tinha muitas músicas com as letras disponíveis com tradução na internet e eu acabei lendo essas músicas. E quando você treina dança, tudo, você conhece os passos. Então, assim, a música indiana, a dança indiana, elas têm muito essa relação de ligação com a terra, com o meio ambiente indiano. E nos filmes fica muito claro que o patriotismo indiano, ele é ligado não só à questão da bandeira, à questão do território, mas é uma questão que evoca muito o meio ambiente deles. Então, a pátria deles envolve coisas assim muito maiores do que a gente está acostumado a ver em filmes americanos, né? Então, ele sempre tem o protagonista, em algum momento ele vai deixar muito clara essa relação dele com a pátria, com a terra dele. E o quanto isso é importante para a vida dele. Então, até agora, dos filmes que eu vi, todos tiveram essa relação. E eu vou começar pelo primeiro filme que eu vi, que é um filme que foi feito pela Netflix, que se chama Pelo Amor de Ginny. Guinea é G-I-N-N-Y, Guinea, tá? Para vocês que forem procurar, então é Pelo Amor de Guinea. E, teoricamente, é uma comédia romântica bobinha, e tem as dancinhas, que são muito importantes para mim. É um filme super engraçado, que é o quê? É uma moça que é. E aí vocês me corrijam se eu estiver errada quando vocês assistirem, mas pelo que eu entendi é isso. A mãe dela é a casamenteira do bairro e quer muito casar a filha. Porque a família teve toda uma história trágica, o pai acabou falecendo e ela, a Guinea, é a filha única. Só que nenhum dos pretendentes que a mãe arruma pra ela gosta, porque ela quer se casar por amor, ela quer estar apaixonada, ela não quer um casamento arranjado. E aí esse ponto bate com as novelas, da novela, né, Caminho das Índias, que os casamentos são arranjados. E aí a mãe começa a ficar muito impaciente, porque enfim, a filha, né, já tá com mais idade e é uma moça com hábitos mais americanizados, porque aí nesse filme fica muito claro que assim, existe uma parte da Índia que busca se americanizar. Então, a roupa,
não que não use sari, em alguns momentos eles até usam sari, mas assim, a roupa, o jeito de se comportar tá muito mais ocidentalizado. Um ponto importante que vocês vão ver é que a classificação indicativa do filme tá para 16 anos. Porém, não é um filme que tem violência, não é um filme que tem cenas de sexo bizarras, só que o quê? Porque essa classificação, pelo que eu entendi, é isso. Como a Índia é um país mais fechado, a protagonista tem um comportamento muito ocidentalizado. Então, o que acontece? Ela já tinha um namorado anterior que ela ficava de indas e vindas, era um relacionamento ioiô. Então, assim, é bem aquela coisinha do boy lixo, né? Ela tinha lá o boy lixo dela, que não sabia o que queria, era um filhinho de papai, e enfim, ele estava preocupado com a Mercedes, BMW dele, enfim, eu não lembro agora qual era a marca do carro, mas era uma dessas, ou era uma Mercedes, uma BMW, ele estava preocupado em ostentar aquela alta classe em que ele vive. Então, assim, a Guinea não era a prioridade dele. Tanto que ele até fala pra ela, em algum momento do filme, assim, você quer que eu te ajude a arrumar um namorado? Porque, tipo, ele não tá ligando. Só que quando a Guinea começa a se interessar pelo rapaz que a mãe dela arrumou, porque veja bem, a mãe dela foi ligeira e traiçoeira. A mãe dela pega um ex-colega de escola dela e começa a instruí-lo a como conquistar a filha dela. Então ela começa a criar várias coincidências e aí é bem engraçado. Bonito o mocinho não é. Muito, muito melhor que o boy lixo lá. Primeiro também não é. Mais ou menos. Mas assim, ele se preocupa com ela, ele gosta dela e tenta fazer de tudo pra agradá-la. Só que em determinado momento do filme, eles viajam e aí ela fuma um baseado, que é o que eu creio que foi um dos motivos principais para essa classificação de 16 anos, porque o filme não tem motivo para isso. Então eu acho que assim, choca um pouco a comunidade indiana nos costumes e tradições por conta disso. E aí tem a dancinha, mostra muito da Índia, mostra um outro lado da Índia, que é uma metrópole. Eu não consegui entender qual era a cidade, porque assim, qual o problema dos filmes indianos na Netflix? Eles não estão dublados. Não estão dublados para português, meu bem. E aí você tem que fazer o quê? No caso de Pelo Amor de Guinea, ainda eu tive a sorte do filme estar dublado em inglês. Então eu coloquei em inglês e uma legendazinha lá estava em português. Mas os demais não estão nem dublados em inglês e nem em português, e você tem que se virar com a Madame Legenda. Só que o que acontece? A legenda é desse tamanhozinho assim, ó, gente. E ela fica num lugar bem ruim. Eu tenho dislexia, assim, eu tenho muita dificuldade de ler legenda dessa letrinha, bem ali na margem. Meu, tentou a tela, aquela tela cortada, esqueci o nome. Acho que é widescreen, né, que fala que quando corta a tela assim. E aí tem toda uma parte preta, tem 20 centímetros de televisão na parte preta embaixo. E ninguém aproveita aquilo. Você podia colocar uma legenda grande, o pessoal deixa aqui a indicativa, a crítica construtiva. Por que não aproveitam toda aquela parte para colocar uma legenda, uma letra mais garrafalzinha, para quem tem probleminha poder ler, né? Então eu deixo aqui essa dica. Por que não deixar uma legenda maiorzinha naquela parte que fica preta, cortada da tela com quase 20 centímetros? Porque quem tem dislexia, meu bem, as letras se mexem, entendeu? A vida da gente não é fácil. É mais complicada a nossa existência. Então, assim, a gente quer ver o filme indiano, mas a legenda às vezes atrapalha, entendeu? E aí tem o quê? Também tem aquelas palavras que eu já ouvi numa música, ou que eu via na novela, que eu quero ver qual a habituação de utilizar aquela palavra, enfim. E aí, complica um pouco a minha vida. E vai complicar a vida de quem se interessar e quiser ver. Voltando.
Eu não entendi qual era a cidade que se passava nesse filme, mas é uma cidade mais metrópole, né? Mais cosmopolitana, uma cidade que está muito mais próxima de uma grande metrópole oriental, tipo Tóquio, Xangai. Você percebe uma proximidade dela, assim, pelas cenas, né? Pelo cenário, você percebe uma proximidade dessa cidade com uma referência maior dessas outras cidades. Então, não é um interior. Então, comparado com os outros filmes, a gente vai perceber essa diferença de cultura de um lugar para o outro. Eu achei muito legal com esses filmes que eu andei vendo de Bollywood na Netflix, tá? Todos os filmes que eu vou comentar para vocês, eles estão na Netflix, eu vi na Netflix. E assim, vale a pena pela risada, vale a pena pelo cenário, pelo lugar, pela cultura que é diferente, pelos hábitos deles, de tipo, vai viajar, pede a bênção pro pai, pra família inteira, e tem todo um ritual. Então, assim, é muito legal. E é legal também, uma coisa que eu já tinha comentado antes nos stories, a questão da globalização do boy lixo. Porque eu acho legal a gente ver que, tipo, não é só aqui no Brasil que os caras, tipo, tão nem aí pra relacionamento e não, tipo, sabe, não tem a tal da responsabilidade emocional, nem maturidade, nem porra, nem... Enfim, e aí eu acho muito legal a gente ver que isso é globalizado. Então, não é uma coisa pontual. Ah, isso só acontece aqui. Não, isso está acontecendo no mundo. E é muito legal esse choque de cultura quando você não pode viajar, ou às vezes você não pode viajar não só pela quarentena, mas porque você não tem condições de viajar. Então, assim, eu acho que você poder observar através de séries, de filmes, de outros lugares, como o mundo funciona quando você não tem opções de ir e vir, é muito legal, porque eu acho que a gente talvez crie algumas fantasias sobre, ai, em tal lugar isso é melhor. Não, em tal lugar isso é exatamente como aqui, ou até pior. Então, assim, eu acho muito legal essa oportunidade que os filmes e séries estão dando. Por isso eu tô dando uma viajada agora por filmes de Bollywood. Então eu vou deixar aqui pra vocês essa dica. Pelo amor de Guine, assistam e depois me contem o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês riram, o que vocês acharam da cultura, o que vocês acharam das paisagens, dos lugares, se a Índia correspondeu àquela imagem que você tinha da Índia lá da novela, ou se não, se você foi surpreendido com uma Índia totalmente diferente daquilo do seu imaginário. Então deixa um comentário pra mim, tá bom? Beijo e até a próxima dica.